Muy buenos días, hermanos. Que bendição esse domingo. Que bendição que cada um de vocês vieram. Que estamos aqui para glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que nunca nos derra. Glória a Deus, amém? Ele Senhor nunca nos derra, Ele Senhor se importa com nós outros, Ele Senhor nos quer bendizer, nos ama, quer que hagamos sua vontade. Por quê? Porque é o melhor, é essa luz. A vontade de Deus é essa luz para nossas vidas. Não é porque Ele quer que seamos, não ser legalistas, ou quer nos obrigar a ser sua vontade, porque Ele é um Deus que demanda muito, e que se nós hacemos a vontade, vamos morrer, vamos para o inferno. Se nós hacemos a vontade de Deus, já vamos a viver um inferno acá nessa vida. Porque tomar nossas próprias decisões baseadas em nossa própria vontade é viver um inferno. Viver o melhor de Deus é tomar decisões apoiados em sua palavra, apoiados em sua sana doutrina, apoiados em el amor de Deus, em la esperança que o Senhor nos traz todos os dias. Ele nos bendize, Ele nos ama, Ele nos ajuda, Ele está atento a ouvir nossa voz, nosso clamor. E vamos falar cá um pouco hoje de deveres. Pastor, vai falar de deveres? Sim, vou falar de deveres éticos cristianos. Caramba, um dever ético cristiano. Nós outros estamos vivendo uma época de um cristianismo muito caótico. Por um lado, muitas obrigações que há que não tem tanto que ver com o cristianismo, e a gente está basando sua fé em sistemas de práticas de los quais não tem nada que ver com o evangelho. Ou a gente está esperando uma linda pantalla, a gente está esperando luzes de colores, a gente está esperando el mover, não? O que chamam mover espiritual, que realmente existe um mover espiritual de Deus, eu não lo nego, pero não de uma maneira chamuchenta, não de uma maneira imposta, senão de uma real maneira. Quando há mover de Deus, busco. Quando nós outros estamos unânimes buscando, e também quando estamos, cada um de nós outros, em nossa casa, unicamente buscando. Não? Quando buscamos em unidade de espírito, todos juntos, e também quando buscamos unicamente. Não? Tem que ser todo esse combo, toda a preparação. Eu solamente não busco a Deus quando estou na igreja, busco a Deus quando estou em minha casa solito também. Abram suas Bíblias em Colossenses capítulo número 4. Eu vou estar legendo aí, texto base, de capítulo 4. Há um que se pensa, vamos dizer, né, capítulo 3, não? Pero quero falar um pouco, porque não vou levar a fundo todo o texto, porque é bastante coisas, não, que trata aí. Acorde-se sempre que não podemos sacar um par de versículos e essa doutrina. Colossenses, está depois aí de Filipenses, não? Conhece Filipenses? Glória a Deus, pastor. Seria Mateus, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, não? Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, depois é o que? Gálatas, não? Depois Gálatas, depois Efésios, Filipenses, Colossenses. E depois Tessalonicenses, não seguro? Sim, Tessalonicenses. São aí as cartas de Pablo. Colossenses capítulo número 4 diz assim: Amos a ser o que é justo e recto com vossos servos, sabendo que também vós outros teneis um amo em los cielos. Bueno, acá Pablo ele está basicamente falando da ética cristiana e dos deveres morais cristianos. Que é a ética? Vamos dizer, a ciência que estuda qual é a verdade, a mentira, qual é o bem e o mal, não? Qual é o melhor e o pior para a sociedade, para o ser humano, para as relações humanas, não? E a ética se estuda junto com a moral. Qual moral
será, o que é la moral? É o acordo de la maioria, não? Qual é a moral para essa sociedade, não? Tem coisas que são morais para nós outros que para outra sociedade tá mal, não? Que seja os hindus, que são os índios, não, que são diferentes, têm uma cultura bem diferente da nossa. Eles têm que saludar com a mão direita, não? Porque a mão esquerda está mal, não sei o quê. E tem outros motivos também que eu não vou dizer cá, não? Para depois vocês investiguem. Então, se esse é o acordo da maioria, estou falando de algo sim, para não tocar em temas profundos, pero hay la ética de la vida, que é a ética de Jesus Cristo, a ética cristiana, o que Jesus predica para nós outros, que, hermanos, la lei, na época da lei, se vós não cumprira uma tilde de la lei, la tilde, que dizem, não? Era uma coisita que ponia assim, como nossa apóstrofe, não? Como essa comita que ponemos arriba da palavra, arriba da letra, não? Então, se era como isso, mais ou menos, parecido, ou seja, era uma señal mais tica no judaísmo que simbolizava algo, não? Como temos señales que é um puntito, um simples puntito em uma oração, você sabe que a oração terminado aí a frase, não? Põe um ponto ou põe uma coma, sabe que divide a oração da outra oração. Não estou aqui para explicar as regras gramaticais, não? Como a análise sintática, não? Pero o que quero dizer é que se não se olvidar de cumprir uma parte mais pequena da lei, era culpável por toda a lei. E vindo a graça. E nós outros temos a graça, isso é maravilhoso, não vivemos mais em la lei, vivemos em la graça. Pero adoramos abusar da graça. Por exemplo, alguns abusaram da graça hoje e não vieram à igreja. Outros não vieram porque avisaram que não ia vir por causa desse motivo. Pero outros abusaram da graça de Deus. Deus não se vai enojar se eu falto hoje, porque é mais importante de que Jeová já não sei de onde e haga não sei o quê. Não? Já está as ofrendas, não chega, põe o que quer. Pero às vezes abusamos da graça. Poderíamos pôr mais e não pusimos. Ou pusimos mais para aparentar. E na verdade deveríamos ter posto menos. Não sei. Não estou falando de quantidade, não. Eu estou falando de qualidade. De qualidade na ofrenda. Tudo isso tem a ver com a ética cristiana, não? Eu venho à igreja para que esse pastor pelado louco não quer de mentiano e não quer de hablando. Não é por isso. É por amor, não? É por amor. Eu venho... eu chego, eu preparo o culto, essas alabanças hermosas, as quais acá nos proponemos um horário para ensaiar e buscamos as melhores canções e tentamos arreglar os tonos e os arreglos, todo dentro de nossa pequena mano de obra, não somos dois músicos no mar, não? E depois tem o vocal. Pero dentro de los parâmetros, tentamos ser o melhor. Isso tudo tem que ver com o esforço, com a dedicação a Deus, não? E o hecho de congregar-se e estar bem com Deus, não somente congregar-se, tem que ver com isso. Pastor, pero que tem que ver? Los amos a ser justo e recto, porque eu não estou agarrando solamente o contexto de Deus, porque o contexto de Deus nem serve a nós outros, porque nós outros não temos escravo. Salvo a irmã Antonella. Irmã Antonella? Você foi. A irmã Antonella tem escravo, não? Sou eu. Me apresento, sou escravo de la doña. Não, meu amor, não te falei nada, Sou escravo de la doña Antonella. Então, se esse exemplo para vocês não serve, esse exemplo bíblico acá não serve, pero para mim, lo serve, me identifiquei com o texto, por isso estou acá. Pero, aún assim, acá o que está dizendo Pablo? Ele está dizendo, amos, vocês que são amos, que têm escravos, porque na sociedade nesse então se manejava dessa maneira, e hoje é escravo, entre comillas, eu já nem sei se é entre comillas ou se é real, não? Somos nós outros, os laborantes, os que laboramos em algum lado. Temos nosso amo, que é nosso chefe,
infelizmente, não? Alguns jefes realmente se creem dono das pessoas, não? Já veio, quase me saliu, não? Quase me saliu, não vou falar nada, quase me saliu. Então, alguns jefes têm seus empregados dessa maneira. Pero que fora escravo, que fora esse sistema tão feio, não? Da esclavitud, Pablo está dizendo, amos, ustedes têm escravos, pero ustedes também são escravos. Porque todos nós outros somos escravos da graça de Deus, somos escravos da vontade de Deus. E se não queremos ser escravos, está mal. Pero, pastor, todos estão predicando aí livre. E vou dizer que somos escravos. Bueno, na Bíblia que diz, não? Nós outros escravos somos escravos por amor, somos livres. Somos escravos livres. O escravo livre era aquele escravo, existia escravo livre. Ele era livre, pero ele se hacía escravo por amor, se quedava com seu dono, porque já mantinha uma relação de boa, não? De boa onda, de amistade. Basicamente e seguramente isso passava com Lucas. Lucas que escreveu a Bíblia, tá bem? Lucas que escreveu a Bíblia seguramente foi um escravo e um escravo livre, não? Pero o que estou querendo falar cá, não basicamente da esclavitud e tudo isso, sino del justo e recto. Assim devemos ser, nós outros que estamos em uma posição maior delante de outra pessoa, e todos nós outros, de certa maneira, temos posições hierárquicas, não? Na sociedade. Por exemplo, os padres sobre os filhos, um exemplo, não? E sempre há alguma posição hierárquica, e em los cônjuges querem ter, não deveria ter, porque como a Bíblia já põe todos em igualdade, não deveria ter, pero assim lo tem alguns. Pero dessa maneira devemos ser o que? Justos e rectos. É o que está falando aí, Pablo. Sabendo que nós outros também somos servos. Ou seja, o serviço que está em evidência cá, os deveres éticos cristianos, o principal é o serviço, é eu ter essa minha capacidade de entender que sou um servo do Senhor. E um servo do Senhor não é meter essa roupa, está me faltando na corbata, não? Para ser um servo digno. Sou um servo indigno hoje, porque não tenho lá corbata. Pero não tem a ver com um estereotipo, se não tem a ver com o coração. Tem a ver com me serviço. Se eu sirvo por amor, ou sirvo, caramba, vou sacar esse irmão de em cima que é muito pesado. Então você vou já logo atendo ele e já está. Como é Ruiz e Nico, não? Ruiz e Nico. Não dessa maneira, sino de uma maneira ética, recta, buena, correta. Perseverar em la oração, é o versículo 2. Então, isso aí ele está nos ensinando alguns deveres que tem que ver com a ética, pastor, porque a ética é um conjunto de normas e regras a qual devemos seguir. E cristianamente, o que Jesus disse tantas vezes, não? Jesus orava, perseverava na oração, não? Perseverar em la oração, velando em ella com ações de graça. Ou seja, todavia ele diz velar, que velar não basicamente que dá sem dormir a noite, sino sacamos daí o princípio, não? Da Bíblia sacamos princípios, conceitos, valores, e não literal. Porque se literalmente eu me quedo sem dormir a noite velando, não me vai ser um ser humano melhor isso. Se eu hago altas vigílias, não? Porque o cristianismo se meteu muito com o texto literal. E sabe o que passa? Os tipos que essa hora, lê a Bíblia, ajuna, há muitos ajunos, vigília. Não estou predicando contra isso. Temos que ser tudo isso, orar, ajunar, ler a Bíblia, dizimar, ofrendar, tudo isso, está tudo certo. Pero tudo tem que ser com amor, com dedicação, com verdade, com carinho, com respeito ao outro, com a não imposição. Se eu sou pastor e hago tudo isso, eu não impongo que ustedes hagam, digo, conserro. Seria bueno que a igreja junara, que não tenha que mandar jo, que saia de el ajunar, saia de el querer dar uma ofrenda melhor, saia de querer, esse mês eu não vou faltar nenhum dia, e mais todavia, vou chegar no horário, só são 12 reuniões no mês, são 12 dias,
Los sábados, escola bíblica às 19 horas, domingo às 10 da manhã, né? Estamos aqui reunidos. E miércoles 19h30. Haga chuva, haga sol, haga frio, haga calor. Eu me propongo estar, ao menos nesse mês. Isso não tem que se proponer. Até que isso é uma rotina, não? Uma rotina no sentido de que, não no sentido rutinário de água, porque já, bueno, meu corpo vai solito, não? Não. Sino por amor. Hã? Permanecer, justamente, aquela palavra que aparece aí, perseverar, permanecer. E vamos ver mais, todavia, do que eu estou falando, no texto, todavia, sim, tem que ver com isso, permanecer, fidelidade. Eu elijo, ou bueno, eu não posso ir a los miércoles, está bem. Não, alguns estudam, alguns trabalham, não pode chegar a los miércoles. Pero el sábado eu estou, o domingo eu não falto, entendeu? Um exemplo, por quê? Porque é importante a reunião, não? Para tanto a reunião, quando estávamos sendo online, não? Era importante não somente ver depois o vídeo, pero interactuar aí com a reunião, estar nele em vivo. Não é o mesmo, eu estar diante de uma pantalla em minha casa que está acá, porque acá eu me dispus, eu criei essa vontade, eu lutei contra o relógio, não? Contra o tempo, eu lutei contra meu cansaço, eu lutei contra, quizá, outros meus valores, não sei, ou meus pensamentos, e vim. Pastor, pero o que tem que ver isso com a ética? Todo tem que ver com esse sistema de regras e normas que vamos cumprir. E para que podamos todos acá crescer juntos. Eu não quero ser mais grande que vocês, pero não quero ser pequeno. Pequeno no sentido, Jesus disse para ser menor, para ser grande, não? Eu quero ser menor para ser grande. Eu digo pequeno no sentido de conhecimento, eu quero crescer em conhecimento da palavra de Deus. E quero que todos vocês cresçam junto comigo. Que toda a igreja, todos nós outros, cheguemos à estatura de varão perfeito, à igualdade com Cristo. Então, temos que perseverar na oração, temos que velar em neja e com ações de graça. Que são as ações de graça? As alabanças, as ofrendas. E não estou falando de plata. Quando eu hablo de ofrenda, não hablo solo de plata. Também, a ofrenda também é plata, pero não hablo de plata, hablo de ofrendar o tempo, não? Ofrendar o tempo para congregar-se mesmo, ou o tempo para estar em casa orando, estar em casa, que seja, sendo um ajuno. Bueno, o ajuno não tem que dizer para nada, não, que está sendo, não, tem que ser em secreto aí. Sendo orações, orar por nós outros, que é o que Pablo ele vai dizer acá nesse mesmo texto. Vamos seguir lendo. Aí ele habla agora, não? Versículo 3. Orando também ao mesmo tempo por nós outros, para que o Senhor nos abra a porta para a palavra, a fim de dar a conhecer o ministério de Cristo, por el qual também estou preso. Ou seja, a igreja tem que sustener, a seu pastor tem que sustener, não somente a seu pastor, sino a seus ministros. No caso de nossa igreja, bueno, só tem eu, não? E assim já é muito pouca a entrada para sustener a seu pastor. A igreja tem que sustener não somente em orações, porque, bueno, igual o texto está falando de orações acá, mas eu estou falando de plata por quê? Porque era dessa maneira que ele tipo iba. Porque para que eu vou orar por uma pessoa, né? Para que já predique o evangelho, se pode predicar Jô. Então você não há necessidade. Pero o que Pablo está explicando acá, que sim, que havia pessoas que estavam em liderazgo da igreja, em eminência na igreja, que seriam os pastores, e no caso acá ele mesmo, que estava preso, e ele explica isso. Então, se ele diz, vocês têm que orar por mim e por aqueles todos que estão na frente, trabalhando para Deus. Não quer dizer que vocês tão um pouco têm que... eu oro por o pastor e o pastor que hace a obra. Não, vocês também têm que fazer. Pero há diferença, claro, há diferença entre uma pessoa que se dedica a tempo completo à obra e outra pessoa que tem um montão de quehaceres em la vida, e isso está correto, é maravilhoso. Para isso existe a pessoa de los ministros, não? Del pastor, que seja, eu digo ministro, digo missioneiro, digo um evangelista, a pessoa que
se separa a tempo completo para ministrar e para levar a palavra de Deus. Então, se Pablo está dizendo, nós outros necessitamos para que a palavra, o quê? A fim de dar a conhecer o ministério de Cristo. Qual o ministério de Cristo? Sua palavra, sua justiça, o que ele isso, não? Paz, amor, bondade. Como vou ter tempo eu para ler a Bíblia, a ser estudos, se eu me dedicar a muitos trabalhos? Isso no mínimo, é lógico, não? É lógico. Pastor, pero tem ele fulano e ele... Bueno, eu respondo por mim e por a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Se em outra igreja, aí outras igrejas, aquele tipo também sopla, não? E vai ter cair. Eu não respondo por isso, eu respondo por minha igreja e por a palavra de Deus, e por estar apoiado em la palavra de Deus. Se o outro hace, se o outro logra, se o pasto dele vizinho é mais verde que o meu, eu nem lo sei, porque eu miro para meu próprio pasto, não? Como diz dito, já em meu país, nós outros sempre queremos mirar a cola do outro, não? E nunca miramos nossa própria colheita. e eis assim. Então, você temos que orar por aqueles que estão em evidência. A igreja tem que orar, é tua obrigação também orar. Por exemplo, por aqueles que não vieram hoje. Domingo passado, faltou cija, não? Praticamente. Pusemos uma, mais outra aí, outro junto. Pero hoje, bueno, sobrou cija. Quizá o outro domingo explode. Não lo sei. Eu estou falando em geral. Pero sempre temos que orar los unos por los outros. Glória a Deus, pastor. Está arretando? Não estou arretando. Eis uma predicação que vem a mim também. No outro dia, não, eu prediquei, e o texto, creio que era todo para mim. E esse texto também é para mim, porque também eu tenho que tomar todas essas decisões acá, que está falando, o que habla o texto? O texto está falando de conduta, não? De perseverança, de oração, de boa administração de tempo, que vamos ver agora, diz versículo 4, para que lo manifeste como devo hablar. Versículo 5, andar sabiamente, para com luz de fora, redimindo bem o tempo. Ou seja, o que é andar sabiamente para a luz de fora? Aí já não está falando de nós outros acá, não? Então você me toca a mim, te toca a voz. Temos que ser uma igreja de bom testemunho, temos que ser cristianos de bom testemunho. De nada vale eu poner um saco, uma corbata cá, agarrar esse microfone, que dá hablando, e palavras muito bonitas, e muito sábias, e muito bíblicas. Se eu, quando saio por essas portas, ou quando cerro a porta, eu hago tudo ao revés do que predico. Seria como é que é? Como é que é o nome? Irônico não, hipócrita. Seria hipócrita, não? Uma hipocrisia. É bem certo que eu tenho pecado, que eu peco, que eu cometo erros. Isso todos nós outros cometemos. Pero não devemos viver em práticas de pecado. Pero não vivo praticando pecado. Pecado é um erro, e tem que ser um simples erro. Não na prática, não. Não, pero eu sou assim porque sou assim. E nada me vai cambiar. Não. Acá está dizendo, andar sabiamente. Para as ecologia fora, principalmente, não? Redimindo bem o tempo. Você está falando de ser um bom administrador de tempo. Somos bons administradores. Eu sou bom administrador de tempo. Eu empeço a reunião na hora e termino mais ou menos em la hora. Por que digo mais ou menos? Porque tampouco existe uma hora para terminar a reunião, não? Pero se eu instituir uma hora para terminar a reunião, eu te posso assegurar que eu vou cumprir. Não como eu anos em vivo, não? Me metia uma hora mais ou menos, e se passava 2 minutos, 5 minutos, nada mais. Por que isso? Porque devemos administrar bem o tempo, e não somente o tempo de... Eu dei um exemplo acá, eu estou falando do tempo... Hago-me devocional. O que são 10 minutos para vocês na manhã? Não são nada. 10 minutos não é nada em nosso tempo. Pero se vós começar a ler 10 minutos de la Bíblia por dia, 10 minutos de la Bíblia por dia, todo o Novo Testamento só é se la conta, não? Tem que multiplicar por 60, 10 minutos por dia, em 6 dias são 1 hora. Não?
6 dias são 1 hora. São 17 horas que vós necessita para ler todo o Testamento. É muito? Não, não é muito, 17 horas. Se vós te proponer em um dia ler. Ou se está muito cansado em 2 dias, ou em uma semana, lê todo o Novo Testamento. Todo, hein? Entendeu? Então, vocês, não é muito se for parar para pensar. Se vós te proponer ler a Bíblia 10 minutos por dia, estamos estudando a Bíblia, livro de Gênesis. E são poucos os alunos, ou seja, um aluno ou 2, que me hace pergunta, não pergunta cá na hora, cá interactua bem todos os alunos. Pero por afora, assim, ou me manda algum aporte, alguma coisa, é um aluno nomador. Temos que nos interessar mais com a palavra de Deus, com o estudo bíblico, com involucrar-nos com nossa igreja. Pastor, por que não cresce na igreja? Não, porque o pastor é débil, porque o pastor não quer dar blando em línguas, não, na frente de ustedes. Eu abro língua. Pero não tenho que dar blando na frente de ustedes. Pero é bonito, não, para chamar a atenção, porque não quero mandando profecia para todo mundo. Pero a profecia que eu predico acá todos os dias? Essa não serve, não? Essa é muito pouco, é a palavra de Deus, é muito pouco. Estou sendo irônico, por suposto, não? É a profecia mais grande que eu abro todos os dias, não serve. Serve se eu paro acá e peço a falar com uma voz mais diferente e temblar a manito e dizer, Deus te está falando isso hoje. Aí vou crer. Agora, se eu te digo a câmera, o que Deus não está falando? Conduta, perseverança, oração. Deus não está falando hoje, sim ou não? Creio que sim, não? Creio. Andar sabiamente quando já fora, redimindo bem tempo. Está falando administrar esse tempo. Ser a vossa palavra sempre com graça. Ai, pastor, vai não está falando com graça hoje, está falando muito duro. Estou falando com muita graça e muito amor. Em sério, em sério. E estou poupando as palavras. Eu estou aí. Até porque a maioria dos teres que estão acá são pessoas fieles ao Senhor e pessoas que se congregam bem acá, não? Não deveriam estar escutando isso. Não, todos nós outros deveríamos escutar isso, porque é Deus falando a todos nós outros a priori. Pero alguns deveriam escutar. Vó que está em casa aí, tu pecador, que não viniste. Não, é broma. Eu já sei que... Bueno, os que não vieram, porque não podia vir, não? Pero o que quero dizer... É palavra com graça. Por quê? A graça de Deus nos impulsiona a ser boas obras, nos leva ao câmbio, que era diferente da lei, que a lei dizia, isso é certo e errado. A ser isso vai viver, a ser isso vai morrer. Listo, voz eliquia. Pero a graça já te ajuda. Qual era a promessa de... Pô, já estou transpirando cá, hein? Estou com a pelada brilhando. Qual era a profecia? Qual era a profecia, pastor? Era tantas profecias. Aleatório que eu estou falando. Não é aleatório. Vou perguntar bem. O que sempre Deus prometia por meio de los profetas que ia passar quando Jesus se manifestara, quando o Espírito Santo se manifestara? Que ia passar? Ia passar os frutos do Espírito, a manifestação do Espírito, não? Ele hablar em línguas, ele hablar profecia, digo que ninguém ia necessitar de ensinar outro mais. E na verdade, eu necessito ensinar e necessito aprender a Bíblia e necessito ensinar mais, pero acerca de fundamentos e detalhes, de interpretações do texto. Não é disso que estava falando o profeta. O profeta estava falando de conhecer bem mal, conhecer a Jesus. De isso eu não tenho que ensinar a nadie, sabia disso? De isso não, porque a gente já sabe o que é certo e o que é errado. E a gente já sabe, o homem em seu coração sabe que tem esse vazio de Deus e tem que buscar Deus. Agora, ele não quer reconhecer, é diferente. Digo um mundano, não? E às vezes até nós outros não queremos reconhecer que necessitamos mais de Deus. Pelo que sabemos, já sabemos. E de isso o profeta dizia, que naquele tempo eu derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Eles vão profetizar, vão ter sonho, eles vão entender a palavra. Então, se eu tenho por suposto que quando eu hablo e predigo a palavra, vocês entendem.
Ora, para aquela escola bíblica, então, ser pastor, para nós outros nos centrar um pouco mais e aprender, aprender a sacar marrugo de aí. Pero o mínimo e o básico do cristianismo, todo mundo sabe. Isabelle tem 4 anos, minha irmã, sabe? Ela já sabe. Ela já sabe o que é certo e o que é errado. Ela já sabe quando erra, ela já sabe quando pede perdão, quando se equivoca, entendeu? Então, esse que é Espírito que foi prometido, esse já temos, esse já sabemos e já ponemos em prática. Agora temos que entender acá essa palavra com graça, sazonada com sal, ou seja, é uma palavra que não pode, que pode até ser dura, pero que se ablanda, que se dura, pero que se ablande, não? É como diz o dicho, eu não sei se tem nesse dicho cá, pero vê que el agua, que hace el agua na roca? La roca é dura, não? Pero el agua que hace neja? El agua é blanda. Pero se vou gotear, agarrar que seja, pôr na água todo os dias sobre uma superfície, pode ser a superfície mais dura que vai passar. Hã? Lá limpa e também acha um agurreiro. Acha um agurreiro. Não? Dizemos em Brasil, bueno, traduzindo para o espanhol seria la água blandita e la pedra dura vai golpeando até que se acha um agurreiro. Não tem nada que ver com isso. Porque não cria a rima, em português cria uma rima. Não? Parece até quando lemos a Bíblia. A Bíblia tem, alguns livros são poéticos, não? Então você tem uma poesia que para nós outros, quando traduz para o espanhol, se perde, não? Esse sonido é como uma música, não? Esse sonido musical, esse sonido rítmico se perde, porque assim é a poesia, não? É o mesmo se agarrar uma poesia em espanhol e traduzir para outra língua, né? vai passar o mesmo. É assim. Vossa palavra seja sazonada com sal, para que sepais como deveis responder a cada um. Glória a Deus, aleluia, pastor. Como está respondendo vós a cada um? Eu hablo assim porque eu sou assim. E se Deus me quer cambiar, que me cambie. Eu já he escutado isso, não? Me quer cambiar, que me cambie. Não, papito. Tem que pedir. Pablo acá, ele está falando deveres. Ele nem está falando acá, não, mirar que o Espírito Santo vai ser tudo isso em ustedes. Não, o Espírito Santo não vai ser nada dessas coisas em nós outros, se nós outros não queremos, se nós outros não ponemos as pilas. Esse é nosso dever ético cristiano. É exercer as coisas e ser bem, por amor, por graça. Se Cristo ora, se Cristo já derramou isso todo naquela cruz, o que eu estou falando de isso, quando eu digo isso, eu quero dizer que temos motivos, e motivos de sobra. Não temos que andar por aí como mendigos espirituais ou como incrédulos. É bem certo que nos vamos a enojar, é bem certo que vamos a poner a quantidade de excusa que for, que, bueno, é normal que nos enojemos, é normal que em algum momento pequemos, pero é normal que seja em algum momento. Não é normal que seja um cotidiano, não é normal que eu nunca tenha gana, como dizia aqueles muchachos já caminhando com Jesus, não ardia nosso coração? E eu não vejo isso na igreja hoje, esse arder de coração. Ai, pastor, pero vai, não tem nem que ver, pero meu coração está ardendo. Glória a Deus, aleluia. Se tu me contesta dessa maneira, eu já me pongo feliz. Eu não quero ver realmente, eu quero que isso seja uma verdade. Que o coração de ustedes ardam, o coração de ustedes que está aí ardam, o coração daqueles que não vieram hoje porque não puderam, está ardendo e dizer, caramba, eu queria estar já, pero eu não pude, pero domingo que vem vou. E o coração daqueles que faltem, tome vergonha na cara e convirta-se ao Senhor. Glória a Deus! Porque temos que congregar, não deixar de congregar, os dias malos são malos e vão piorar. Se está cercando, é fim. Não é que estou predicando. Está predicando medo, pastor? Não. É questão de lógica. Jesus Cristo disse, vou ver.
todavia não lovino. E cada dia que passa é questão de lógica, não? Está mais cerca ou não está mais cerca da vinda do Senhor? Por suposto que sim. É questão de lógica. A hora são as 11 da manhã. Está mais cerca delas 12 ou está mais cerca delas 8 da manhã? Está cerca delas 12. É questão lógica, matemática. Estamos chegando à metade do dia. Daqui a pouco vai venir a noite, a tarde e depois a noite. E essa é a ordem natural da vida. Jesus Cristo vai volver. A não ser que ele seja mentiroso, não? E ele não é mentiroso, já sabemos que não. Ele nos ha prometido. Então, você temos que viver uma vida tal qual ele quer que vivamos. Vamos orar, Padre. Glorificado e exaltado seja o teu nome, te damos glória, graça nessa manhã. Senhor, estas palavras são muito lindas e muito buenas e sonam muito desafiadoras para nós outros. E sabemos que sem tua ajuda, Senhor, somos incapazes de viver essa ética, estes deveres cristianos. Sabemos que não és por nossa própria obra, sino por la obra que tu ha obrado em nós outros, que tu ha obrado naquela cruz, tu ha dado todo, tu ha dado tu vida para que hoje tivéssemos vida e lá tivéssemos em abundância. Então, Senhor Padre, derrama dessa bendição, desse tu perdão, dessa tua misericórdia e dessa tua ajuda em nossas vidas. Ajuda-nos a cambiar, a produzir câmbio. Pero sabemos que alguns câmbios nós outros temos que produzir. Sabemos que o processo de santificação és tu que nos santifica, pero os câmbios tu nos dás as ferramentas e nós outros temos que cumprir e que ser o que tu queres. Ajuda-nos, Senhor, que bastemos de escusas, porque tu vais a venir, tu estás vindo para nos buscar. E tu queres encontrar uma igreja santa, pura, preparada, adornada. Senhor, queremos ser o melhor para ti. Ajuda-nos, Senhor, que nos acabem as escusas, que podamos te glorificar e te exaltar e adorar-te de todo o coração. Te damos glória nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, hermanos. Nos despedimos. Tchau, tchau.